Mais um Pessoalmente com Thaisa Toso. E hoje, gente, um assunto que rende, viu? Um assunto muito atual, muito legal para se conversar, que eu trouxe uma doutora também muito especial para isso. O tema, uso indiscriminado de hormônios. E a doutora Luciane Berbel. Tudo bom, Lu? Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje. Todo meu. A gente já esteve no programa, Ser Mamãe, agora a gente está no podcast, a gente vai mudando, se adaptando, né? E sempre muito bom estar com você. Conversa que sempre flui muito bem, fico feliz. Ainda mais um assunto que a gente vai falar hoje que, olha, mais atual impossível, né, Lu? A gente falar sobre esse uso indiscriminado de hormônios. Pois é, né? E acho que a palavra que você escolheu do uso indiscriminado é o que a gente tem que realmente conversar, né? Porque hormônios são usados na medicina há muito tempo. Por exemplo, as pessoas têm hipotiroidismo e usam um hormônio, que é o T4, né? A levotiroxina, e que isso é fundamental à vida, né? A insulina para aquelas crianças que são diabéticas tipo 1, que sem a insulina elas morrem, mas tem outros tipos de hormônios que estão sendo usados de uma forma muito indiscriminada e que eu acho muito importante que a gente realmente traga esse assunto para a discussão. E quando a gente está falando de hormônio, você joga lá na internet, daí começa a aparecer uma cartela de coisas, né? Anabolizante, esteroide, um monte de nome. Para nós que somos leigos, não somos médicos, qual que é a diferença dessa bagunça toda, Lu? Bom, assim, os hormônios esteroides são vários, né? Eles vêm ali daquele metabolismo do colesterol, né? E eles são, os sexuais são um tipo de hormônio esteroide, então desde o feminino até o masculino. O hormônio anabolizante é tudo aquilo que faz crescimento celular, né? Então é quando eu quero aumentar tecido. Então, os esteroides anabolizantes, eles são geralmente derivados da testosterona, por isso, porque eles têm essa capacidade de aumentar a formação de célula, da onde? Do músculo, do osso e de outros lugares também, né? Mas, sobretudo, da musculatura e da parte óssea. E todas essas formas têm o benefício, utilizado para a parte benéfica também. Sim, por exemplo, quando a gente fala nisso, né, que eu falei do anabólico, anabolismo, tem o contrário, que é o catabolismo. Né? Então, pacientes que tiveram câncer, por exemplo, pacientes com forma grave de infecções, por exemplo, HIV em um estadio grave, mesmo um Covid que ficou muitos dias internado e perdeu uma grande massa muscular, né? Isso é uma coisa que a gente viu muito nos últimos anos. Então, fica lá muito tempo internado, uma doença inflamatória que faz esse catabolismo, ou seja, essa perda de massa muscular, e pode ser usado nesses casos, aliás, deve ser usado nesses casos, né? Então tem os benefícios, né? Só que agora a gente está falando, né, do uso indevido. E o que a gente está mais vendo aí desse uso indevido é da parte estética mesmo, né? Aquela parte que a pessoa está se preocupando única e exclusivamente com a estética e fazendo essa utilização, né? Pois é. Bom, quando a gente fala de estética, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, né? Porque assim, o que é normal para mim nem sempre é normal para você, o que é bonito para mim nem sempre é bonito para você. A gente vê agora há pouquíssimo tempo o caso da Madonna, por exemplo, dos preenchimentos, né? Então, até onde isso é bonito, até onde isso é saudável, até onde fazer tanta coisa você continua saudável, onde você não tem assim uma mudança de percepção do seu corpo, do seu rosto, que você precisa muitas vezes exagerar, né? E a parte hormonal também leva a isso, né? Então, o que a gente vê? O que a gente vai conversar hoje mesmo é essas pessoas, homens, mulheres, que têm usado muita testosterona, então muito derivado de testosterona, que tem N nomes aí no mercado, né? Para ficar com a barriga trincada, para ficar com um volume muscular muito grande, e que essas pessoas, elas estão buscando única e exclusivamente o fim estético. Quando você faz uma avaliação dessa pessoa, ela não tem uma deficiência, né? Porque mesmo uma pessoa que não esteja sofrendo de uma doença grave, ela pode ter deficiência desses hormônios. Mas quem são essas pessoas? São doenças específicas que tem lá na hipófise, que é a nossa glândula mestre no hipotálamo, e que não forma hormônio, né? Uma mulher que não menstrua, uma mulher que tem um problema realmente de saúde, um homem que tem ali, né, uma diminuição de produção de testosterona, mas não é o que a gente tem visto. O que a gente vê do uso indiscriminado primeiro, pessoas que se dizem profissionais e que deveriam e falam que fazem uma coisa personalizada para você, generalizando todo mundo, falando, olha, seu nível de testosterona está 500, então está baixo, você tem que chegar em 800 para você ficar bem.
né? E o que não é verdade. Existe uma variação no dia da produção do seu hormônio, uma variação durante o mês, durante os períodos, né? Então, a gente um dia vai dosar, vai estar 500, no outro dia vai dosar 800, no outro dia vai estar 300. E acho que essa banalização de, olha, você tem que estar sempre muito acima, isso realmente tem trazido muitos malefícios para as pessoas, né? Muitos prejuízos. E a gente acompanha assim, o meio, né? A gente vê que dos profissionais, muitos profissionais que essa questão padronizada, né? Você vê pessoas de biotipos diferentes, formas diferentes e que tomam praticamente a mesma coisa, né? E muita coisa. E não é uma coisa, né? A gente sempre fala na medicina, quando você está tendo que usar muita coisa para melhorar um problema, alguma coisa está errada, essa coisa não está sendo assertiva para você. E cada vez mais a gente tem estudado essa medicina de precisão, né? Tentar melhorar a queixa do paciente, a doença do paciente, com menos coisas possíveis, porque a gente sabe que a gente vai ter algum prejuízo a longo prazo das medicações, né? A tendência não é piorar, porque, por exemplo, a gente está pensando em organismo. Eu sou leiga, né, gente? Lembrando que eu não sou médica. Mas assim, teu corpo produz, aí você coloca lá um pouco, daí teu corpo acostuma, daí você não tem que colocar um pouco mais, um pouco, não se torna um vício pro organismo isso? Isso. Então, assim, ó, as glândulas, elas têm um mecanismo de biofeedback. O que é isso, né? Elas são alimentadas por um estímulo e elas vão se atrofiando quando ela não tem mais esse estímulo. Então, toda vez que eu uso um hormônio de uma glândula, pode ser a tireoide, pode ser um anticoncepcional, que é o hormônio feminino, pode ser um anabolizante, no caso do homem, por exemplo, para o testículo, essa glândula vai deixar de funcionar, o que é seu. O corpo fala, opa, já tem muito circulante, diminui a produção. Então, toda vez que eu estou usando, eu vou acabar diminuindo. Então, cada vez eu vou ficar mais dependente daquilo que eu estou usando exógeno, que está vindo de fora. Eu não tenho mais minha produção, né? Então, e isso que você disse de cada vez ter que usar uma dose maior, é porque também a pessoa vai acostumando com aquilo, né? E cada vez ela tem que ir aumentando mais a dose para que ela tenha aquele mesmo benefício, aquela energia que as pessoas prometem, né? Porque o que eu vejo, Thaisa, é assim, nós estamos vivendo num mundo muito imediatista. Então, uma pessoa te manda um WhatsApp, você olha aquela mensagem ali na tela e você tem uma necessidade de responder, porque parece que aquilo está te incomodando, você sabendo que alguém te mandou uma mensagem ali. Não. Então, nós estamos vivendo num mundo que as coisas têm que ser em minutos, em segundos. A gente tem isso, né? Eu acho até que nós que temos, né, você mais nova que eu, mas tem mais de 40 anos, eu tive uma vida que não tinha isso, né, e agora eu tenho isso, e a gente vai ficando muito imediatistas nas respostas. Eu me incomodo de, às vezes, demorar um pouco para responder um paciente, alguma coisa, e isso a gente trouxe para a saúde. Então, muitas vezes a pessoa ali nunca fez nada, nunca cuidou da dieta, nunca cuidou, não faz nem atividade física. E ela fala, bom, eu preciso ter um resultado rápido. O que eu vou fazer? Então, eu vou procurar os atalhos, né? Então, isso que seja instantâneo. E aí, ela cai na mão desses profissionais que têm indicado, ou até, né, faz por conta, por indicação, muitas vezes de amigos da academia, colegas que já usaram e tiveram resultados, né, porque é um mercado que você tem à venda. Né? Não é mais tão difícil, não né? É Antigamente difícil. eu lembro que o povo ia para outros lugares, ia até o Paraguai, né? E hoje a gente já tem de muito mais fácil acesso, né? Acesso. E isso é muito complicado, porque quando você constrói uma massa muscular, isso é um aumento de célula, né? Você constrói, você fica com o músculo mais aparente e maior quando você aumenta ali, né, esse padrão celular, mas você tem que aumentar o conteúdo da célula, né, para você ter essa hipertrofia. E às vezes a pessoa ela não faz mais nada, né? Eu atendo várias pessoas que chegam no consultório e falam assim: "Ah, doutor, eu vim aqui porque eu quero ganhar massa muscular". Eu falo: "Quantas vezes você faz atividade física por semana?". 2 vezes. Bom, 2 vezes por semana. Se você caprichar muito, você não vai perder o que você tem. Porque a gente passou ali de 27, 30 anos, nós já estamos perdendo músculo. Então, a atividade física 2 vezes por semana é para você simplesmente manter. Para que você tente não perder, né? Se você quer ter uma atividade de hipertrofia, ficar com o corpo definido, né? Você tem que fazer 5, 6 vezes por semana. E a dieta é muito importante, né? Não é só atividade física, nem só dieta. É um conjunto, né? Esses dias até eu falei para minha sogra, poxa, estou tendo muita dificuldade, minha sogra é nutri, né? De ganhar massa muscular. Eu não estou gostando de como eu estou ficando. Esses 40 me pegaram. E ela falou assim, ó,
eu falo, tá tudo certo na minha dieta, eu tenho conhecimento. Ela falou, faz o seguinte, pesa a sua comida. E eu teria que comer 130 gramas de carne por refeição. Ou frango, né, peixe. E eu falava, olha, 130 eu não chego, mas eu bato 100. Eu pesei 3 dias seguidos. Um dia eu comi 56, um dia 62, um dia 65. Então, né, poxa, eu tenho alguma coisa errada? Não, eu tenho que melhorar minha dieta, eu tenho que fazer mais atividade física e tenho o biotipo, né? E será que nos últimos tempos houve uma mudança na padronização da beleza? Com certeza, né? Esses dias eu até vi uma foto de uma praia, né, em 1960, como é diferente de como a gente se vê hoje. Porque nós tínhamos aquelas mulheres que usavam aqueles biquíni cavados, anos 80, elas eram mulheres magras, mas com nada definido. Né? Hoje as mulheres elas se colocaram num padrão de beleza que elas gostam muito de ter o corpo mais definido. Os homens também, né? Vamos falar a verdade. Eles querem estar maior, um biotipo mais forte, com a musculatura aparente. E isso, muita coisa veio desse mundo digital, né? Que a gente vê mais as pessoas. Teve a parte muito boa, porque aumentou muito o número de academias, aumentou muito o número de pessoas que deixaram de ser sedentárias e que estão se preocupando com o cuidado da saúde. Porque eu acho que isso é a parte boa disso, né? Mas esse ideal, e que muitas vezes é inalcançável, sem que você, mesmo com uma dieta e uma atividade física boa, nem sempre você vai ser a pessoa mais definida do mundo, porque isso é biotipo. Por que o Usain Bolt foi campeão de atletismo? Porque ele já nasceu com fibra muscular para que ele tenha velocidade. Assim como tem aquela pessoa que tem as fibras musculares mais para ganhar músculo. Se você pegar 2 pessoas magras que têm uma dieta igual, uma vai engordar mais no bumbum, a outra na coxa, a outra vai ter aquele pneuzinho na barriga, a outra é mais braçudinha, porque aonde a gente forma gordura, onde a gente tem mais facilidade de formar musculatura, isso já é pré-determinado para a gente, é o nosso biotipo, né? Então, a gente estava até conversando, não, mas você tem a cintura fina. Eu, por exemplo, faço dieta, eu perco muito braço, eu fico com as costas definidas, a barriga legal, e eu não gosto da parte de baixo, né? Outra pessoa vai falar, nossa, mas eu queria ter o bumbum que você tem, eu preferia ter uma gordurinha. E isso, gente, tem uma parte que é seu biotipo, que é seu corpo. Dá para melhorar? Claro que dá. E hoje em dia tem muitas tecnologias legais para isso, né? Não só dentro da academia, mas da parte estética, perdendo gordura, melhorando flacidez, que eu acho que a gente tem que lançar mão. Mas tudo que tenha segurança. Né? E respeitar também, né, o seu biotipo, que eu acho que é o que tá... eu vejo pessoas, por exemplo, que tem um biotipo maior, mais gostosona, que acha bonita na internet aquela mulher que é seca, que pesa 40 quilos e toda definida, sendo que pra pessoa alcançar aquele ideal, é desumano, né? Ela não vai ser nunca. Né? Pensa, uma pessoa que ela já tem uma estrutura maior, é a mesma coisa. Eu nunca mais vou ter o corpo que eu tinha antes de ter meus filhos, né? Isso não significa que vai ser melhor ou pior, igual esses dias você mesmo mostrou uma foto que você tá até mais bonito. Mas eu digo, por exemplo, o tamanho do meu quadril não é mais o mesmo. Nem o meu. Né? Então, se eu quiser ficar desse tamanho, isso não vai acontecer comigo, porque a gente teve essa mudança. Né? Tem que respeitar, né? O momento, a idade, tudo isso, né? Que eu acho que as pessoas acabam passando por cima em prol de algo, né? E você sabe que uma coisa que eu tenho visto e que é a coisa que mais me incomoda, porque assim, eu tenho atendido pessoas normais e que gostam da minha vibe, porque hoje em dia a gente, dentro da medicina, você tem que procurar um profissional que tem a mesma mentalidade que você, que acredita nas mesmas coisas que você e tá tudo bem, né? Vai ter um que acredita em X, um que acredita em Y. E às vezes as pessoas vêm em mim porque elas falam, doutora, eu sou amigo de não sei quem, falou que você é ética, que você é isso, tal. E eles chegam assim, ó, mas eu queria fazer uma avaliação hormonal porque eu não tô bem. Eu tô cansado, eu tô triste, né? Um homem fala lá, eu tô sem rendimento. Gente, mas calma lá. Como que tá seu dia a dia? Né? Você está fazendo as coisas que trazem bem-estar? Porque nós não somos máquina, não tem um botãozinho que a gente aperta ali, ou uma substância que eu passe ou que eu aplique que vai melhorar o mundo. Você tem tempo para você ter seu hobby? Você dorme 7 a 8 horas por noite, né? Você está num relacionamento saudável, você tem se alimentado bem, diminuído os ultraprocessados, comido mais coisas saudáveis, porque, gente, isso é nosso combustível, né? Não adianta também eu querer melhorar de uma forma artificial, porque essa melhora ela não vai ser duradoura. E o que a gente quer, e eu acho que a gente tem que aprender a buscar, não é só resultado, é qualidade de vida. No fundo, a gente quer ficar magro porque a obesidade é uma doença, né? Nós queremos ter um corpo legal porque isso melhora a nossa autoestima.
Então, a gente fica mais feliz e a gente quer ter menos doença no futuro, né? Nós queremos viver mais e de uma forma mais saudável. Mas, para isso, não existe uma coisa. Porque eu tenho visto que as pessoas... Você abre o Instagram, tem lá a blogueira, o educador físico lá de sei lá onde, né? O nutricionista, que às vezes você nem conhece, você não sabe nem a idoneidade das pessoas que estão falando, não, olha, porque se você está cansado e não está perdendo peso, é porque você não está com o seu nível de testosterona no lugar, né? E não é isso. Para a gente ter um funcionamento do nosso corpo como uma máquina do estilo uma Ferrari, ou seja, que eu tenho um ótimo rendimento, eu também preciso ter uma manutenção, né? Eu preciso investir nisso. Tem todo o cuidado por também. trás, né? E o que eu acho mais engraçado, até esses dias eu estava comentando, como tá tão banalizado, né? Eu sou uma pessoa que, quem me acompanha sabe que eu malho muito, sou uma pessoa que sou magra, e aí as pessoas chegam em mim e falam assim, quanto que você toma de testo? A pergunta não é, você toma? Você usa alguma coisa? Quanto que você toma? É uma afirmação. Você tem o chip, né? Fala, não tem o chip. E assim, e tem um na tecla, eu falo, vocês podem falar com a minha endócrina, não tem o chip, eu não tomo hormônio. Então, assim, é tão banalizado que não é já uma questão, será que ela faz? Não, ela faz, quanto será que ela usa? Né? É uma banalização tão forte dentro disso, que daí até uma vez uma pessoa me perguntou, né? Me passa a dosagem que você toma de texto. Daí eu falei assim, mas quem te falou que eu tomo Porque texto? ela achou que ia ficar igual a você só por usar aquilo. Mas ela não nasceu da sua mãe, não nasceu do seu pai, não nasceu com seu biotipo, não faz sua dieta, não faz o tanto de atividade física. Eu posso dizer, a gente joga tênis junto. Você deve gastar o dobro de calorias jogando tênis do que eu na mesma uma hora, porque você tem um rendimento diferente. Com certeza, na sua hora de academia, você construiu muito mais músculo que eu. Eu sou mais preguiçosa na hora que eu tô lá. Eu vejo o seu rendimento. Então, tudo isso não adianta. Gente, se vocês ficarem com a Thaís uma semana e se vocês comerem a mesma coisa que ela, dormir igual, ir na academia, vocês não vão ter o mesmo corpo que ela, não adianta, né? Porque é um biotipo, né? E a gente tem que, primeiro, a gente querer de alcançar um objetivo inalcançável, porque isso gera frustração, né? E eu acho que a gente tem que respeitar o nosso corpo, o nosso biotipo e tentar melhorar. Eu acho que é isso. Eu tenho visto muitas mulheres tristes, desanimadas, com libido diminuído. E elas chegam no consultório achando que elas vão usar a testosterona, me perguntando sobre a testosterona, achando que aquilo vai melhorar a vida delas, né? E não vai, gente. Isso não é a única saída e não é o único motivo. Arrume o que você pode arrumar do seu dia a dia, né? Faça a sua higiene corporal. O que seria isso? Então, cuide do seu sono, da alimentação, dos seus relacionamentos. Ontem tem uma professora da parte hormonal que eu sigo, e ela já é uma senhora de 60 anos, e ela falou assim, gente, saiu um artigo muito legal sobre longevidade, Alzheimer e qualidade de vida quando faz aqueles scores para ver assim, né, da sua independência depois dos 70 anos. E você sabe qual foi um dos fatores mais importantes? Convívio social com amigos. Você tem uma rede de amigos. Por que será isso, né? Porque quando você tem amigos, você tem alguém com quem contar, você tem alguém com quem conversar, você dá risada, você esquece. Você passa pelo mesmo problema, tipo, olha, meus filhos não estão dormindo quando são bebezinhos. Você se sente olha, cúmplice. Você se sente cúmplice, você tem alguém para carregar aquele fardo. E eu acho que isso a gente está precisando melhorar, porque nós estamos num mundo tão digital e que as pessoas estão perdendo esse convívio pessoal. Então, eu quero ser linda igual a Thaisa, né? E eu fico olhando a Thaís e eu fico remoendo aquilo, mas eu quero fazer a mesma personal que ela, eu quero tomar aquele whey que ela toma, mas muitas vezes eu não tô lá naquela jantinha com os amigos, que eu tô lá relaxando, eu não tenho... E ela faz muito, hein? Então, eu não tenho aquele tempo de atividade física, que essa mulher faz muita atividade física, né? Não tenho o cuidado alimentar, né? E eu brinco que a gente é tão estimulado pelas coisas que a gente vê, que uma vez eu cheguei no consultório com a Lu é minha endócrina, né, como vocês sabem, e aí eu fiz os exames e deu a testo baixa. E aí eu cheguei lá e falei, ô Lu, a minha testo tá baixa, acho que a gente tem que fazer reposição. Ela pegou e me olhou assim, ela, vamos fazer o exame, você? Eu lembro isso claramente porque me marcou. Porque assim, eu estava com a testo baixa, se for ver, entre aspas, dosagem laboratorial. Dosagem laboratorial baixa. E aí a pessoa que fez esse exame em mim, que não foi endócrina, falou assim, você tá com a testo baixa? Acho que você tem que ir na endócrina, porque eu acho que você vai ter que repor. Aí eu cheguei correndo lá na Lu, né? Lu, vamos lá repor a testo. Daí ela começou, daí ela fez o exame físico, daí ela fez isso aqui, daí ela falou assim,
você tem que tomar T, você me deu um xixi, eu lembro no consultório, ela, você não tem que tomar T nenhuma. Eu falei, ué, mas tá baixo. Daí você me explicou que não é um índice que a gente vê ali, né? E Pois como é. a gente acaba sendo influenciado pelo que a gente ouve fora, por aquilo, né? Então, só para vocês terem ideia, quem que é legal usar testosterona? Vamos falar de mulher, né? Já que a gente está dando o seu exemplo. Uma mulher na pós-menopausa. E mesmo que ela não tenha um nível que eu dose baixo. Por quê? Porque o que a gente dosa, os kits que a gente tem para dosar testosterona hoje, eles são kits para dosar a massa de testosterona de homem. Então, níveis baixos, se é 10, 12, 14, 18, 20 ali, na verdade, ele não tem essa sensibilidade, essa especificidade de entender. Então, a gente tem que ir para a clínica. Foi por isso que quando você chegou, eu fui te examinar. Eu falei, não, mas olha lá. Vamos lá, você tem musculatura, você tem uma queda de cabelo de um padrão mais androgenético, que isso é efeito colateral. Então, o que é o efeito colateral da mulher que usa testosterona sem precisar? Ou seja, que aquela testosterona está sobrando. É uma mulher que ela tem muita queda de cabelo, principalmente na região masculina, então, que é na fronte. É uma mulher que tem mais tendência de acne, que começa a ter aumento de pelo. É uma mulher que pode mudar voz, né? Pode muda, engrossa a voz, muda o timbre, né? É uma mulher que pode ter um aumento do clitóris, né? Então, isso é quando está sendo patológico. Agora, se eu pego uma mulher igual a você, saudável, eu olho e falo, poxa, tem musculatura boa, né? O resto tá tudo bem, tem energia, faz atividade física, onde tá faltando teste? Não tá, eu não posso me guiar só pelo exame laboratorial, né? E fora a parte psicológica, né? Que eu acho que é muito importante. As pessoas, elas estão tão doentes do ponto de vista emocional, elas estão tão tristes, tão para baixo, que elas estão buscando uma forma de tentar sair daquilo. E muitas vezes vai em profissionais que dão aquilo como se fosse um milagre, né? E é aquela coisa que a gente estava até brincando, né? Um milagre que, olha, é personalizado, você tem que fazer isso, dessa forminha aqui, mas aí quando você junta 5 amigas, são todas com a mesma prescrição, né? Todo mundo precisa de tudo. Todo mundo precisa da hidrocortisona, da testosterona, do estriol, do não sei o quê. E fora o tanto de remédio que usa, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma mulher que tem ovário policístico como eu. Né, tenho mais tendência a ter queda de cabelo pela minha própria testosterona. Então, às vezes, eu posso lançar mão de medicações, que é a espironolactona, para diminuir a queda de cabelo. Então, eu vejo que eles já passam com todas essas medicações. Então, você usa esse para queda de cabelo, você usa esse uso diurético, porque você pode reter um pouquinho mais de líquido. Então, a pessoa chegou lá com uma queixa que estava desanimada, com a libido baixo, não estava conseguindo render na academia. Em vez de você estimular, então vamos mudar o treino, vamos aumentar o consumo de proteína, dobra a dose do whey, coloca de forma diferente, acrescenta com fruta, diminui o ultraprocessado, diminui açúcar, que é uma coisa que consome um monte a nossa energia se a gente ficar ali só naquele açuquinha do café, por exemplo, né? Vamos numa Nutri, vamos entender onde que a gente está errando, aumenta o treino de força, diminui um pouco do aeróbico, dorme mais cedo, né? Etc. Em vez de fazer isso, não, então você vai ser aqui com 12 tipos de medicações, porque isso você vai ficar muito bem. E que pode ficar bem, né? No início. E vai. Provavelmente no começo, gente, se tem uma coisa que eu não minto para meus pacientes, é que não vai ter resultado. No começo você vai ter muito resultado. Né? O problema é se você quiser parar, quando que a mulher quer parar? Quando ela tem um efeito colateral ou quando ela deseja engravidar. É isso que eu vejo no consultório. Né? E quando deseja parar, é muito ruim. Porque assim, pensa, se eu reclamo daquela pelinha que ficou em cima do meu umbigo, que eu ganhei lá 10 quilos na minha gestação, ou seja, meu paninho da minha barriga aumentou, diminuiu de uma forma gradativa em 9 meses, e sobrou um corinho ali, uma pelinha que ficou de uma flacidez. Você imagina com a mulher que vai lá, bomba, ganha um monte de coxa, né? E a hora que ela para, ela diminui. Como que fica essa flacidez? Aquele aspecto de celulite, que às vezes nem é. É aquela sobra de pano. Quando a gente estica a pele, a gente vê que nem é tanto acúmulo de gordura. É porque sobrou. E do ponto de vista emocional, tem uns dados americanos assustadores. Hoje, colocando o uso de anabolizantes e principalmente a tentativa de parada como uma das maiores causas de suicídio nos Estados Unidos, né? E isso é muito sério. Meu Deus, né? Seríssimo. Muito sério. Primeiro, eles falam do uso, do abuso, da retirada e também da agressividade, né? Porque isso é uma coisa muito comum em homem. Porque na mulher é mais essas coisas que eu falei. Na hora que elas param, elas ficam mais depressivas. É como se fosse quando a gente tira a placenta, que a gente tem aquela quedinha no pós-parto.
Você tirou, você vai ver esse baque. Algumas vão e outras precisam de cada vez voltar e voltar com doses maiores para que continue tendo o mesmo bem-estar. No homem é um pouco diferente. Os efeitos colaterais que a gente costuma ver. Tá, piora a calvície, né? Faz atrofia do testículo, ou seja, diminui o volume do testículo? Diminui sim. Lembra que se a glândula não está funcionando, ela tende a parar de funcionar, ela faz atrofia. Tá? Mas o homem ele tem mais tendência a ter hipertensão, ele retém mais água, então ele tem tendência da pressão ficar mais alta, ele pode ter alterações de colesterol, ele fica mais agressivo. A parte sexual, que no início é uma coisa que os homens valorizam muito, porque também, igual chega a mulher reclamando da libido, também chegam os homens, né? Que, pô, às vezes o cara trabalha o dia inteiro, tá com a empresa, um monte de problema financeiro, e ele quer chegar e tá ali super bem. E muitas vezes isso não acontece, né? A nossa maquininha precisa estar bem para funcionar. E aí o homem, quando ele começa a tomar no começo, isso que eu tô falando, gente, é porque eu atendo muita gente que já usou anabolizante e vem me procurar pedindo ajuda de como que ele pode melhorar agora, né? E aí fala assim, no começo ele tava ótimo, ele tava até dando problema com a mulher porque ele queria ter mais relação sexual do que a mulher queria, mas que depois ele foi vendo que ele ia tendo que aumentar a dose. Ele ia tendo que aumentar a dose e as coisas não estavam legal. Até a hora que ele começa a ter dificuldade até de ereção. Mesmo com teste, eu tenho um paciente que chegou com um teste de 4.000. E ele falou, doutora, eu não consigo ter relação sexual. Né? Então, isso mexe demais. E para você parar de um homem? É uma menopausa. Pensa, se a mulher sofre tanto na menopausa, imagina o homem quando você tenta tirar. Você tem que fazer muito estímulo hormonal e fazer de uma forma muito gradativa e com muita ajuda. E que isso não é seguro, não é 100% seguro. Nem sempre você pode garantir que esse homem, a hora que ele parar, ele vai voltar a ser normal, mesmo que seja em 1 ano, 2 anos. Isso não é verdade. Tanto que você me perguntou, nossa, eu estou ouvindo falar que os homens estão guardando espermatozoides. Eu ouvi falar, a gente estava conversando sobre esse tema essa semana, e aí falaram que muitas pessoas que frequentam a academia assiduamente e sabem que no futuro querem se tornar pais, homens, estão guardando os espermatozoides para poder fazer o uso indiscriminado, literalmente, para depois ter aquilo guardado, né? E quem disse que vai dar certo o tratamento depois, né? A custo de quê? Esse uso, para ficar com o shape bonito, mas se você ficar ali com 80% daquele resultado, já não tá bom para você? Você já não mantém sua qualidade de vida? Você já não vai ter produção de hormônios do bem, porque você está estimulando a sua musculatura? É isso que eu me pergunto. Por quê? Por que a gente tem que ter a barriga trancada, a perna extremamente definida, né? De uma forma artificial, porque quando é natural, igual a Thaisa, é o sonho de todo mundo, mas nem todo mundo consegue. Não é bem assim. Mas, assim, a custas do quê? Né? E fora coisas graves, né? Então, a gente tem aumento de risco de tumores de fígado, de doenças hepáticas, né? Então, a custo de quê? Para que a gente vai fazer isso? Por que a gente precisa buscar um ideal tão difícil que custa tanto para a nossa saúde, né? Mental, muitas vezes relacionamento. A mulher, eu atendo muita mulher com queixas relacionadas, né? Homem, eu só atendo quando eles estão tentando tirar. E geralmente eles vão com as mulheres. Por quê? Porque aquilo está alterando o casamento deles, né? A questão da relação sexual, a questão da agressividade, da impulsividade, né? Então, isso está custando o quê para você? Será que está valendo a pena? São muitos malefícios, né? E tem muita coisa que é cíclica também pra vida, né, Lu? Que é fazer que as coisas acontecem, aí vê que não dá certo, aí muda, daí vai tentando melhorar. E talvez a gente ainda vá colher muito desse uso indiscriminado, né? Você sabe o que eu sempre brinco, eu falo pros pacientes, né? Moda, né? Então, lembra quando a gente era criança, a moda era cortar o cabelo Chitãozinho Chororó, né? Graças a Deus minha mãe me deixou. Nem eu. E a gente faz eu não tive. Mais ninguém, né? Só que o cabelo, ele cresce de novo e tá tudo bem, né? Mas eu me formei em 2005. Então, eu já passei pela moda que todo mundo tinha que usar o HCG. Não sei se você lembra dessa história. Não, que se você não usasse HCG, você estava ruim porque você não tinha HCG, né? Depois foi a moda do GH. Né? Se você não usasse hormônio de crescimento do GH, você tem que fazer o ciclo de GH, porque senão você não ganha massa muscular, senão você não é feliz, senão... É igualzinho o que eu tô vendo de testosterona hoje. O que eu acho? Eu acho que, por exemplo, nós tivemos uma fase que muitas mulheres usaram reposição hormonal da menopausa e que tiveram efeitos colaterais. Depois aí todo mundo ficou com medo e parou de usar. Tomar, eu lembro disso.
E que agora a gente tem entendido quem deve, quem é bom, quando é bom, a dose que é bom, a via que é boa, e a gente está tratando. Então, eu acho que isso vai acontecer com essa parte hormonal. Eu acho que vai ter um dia que a gente vai falar, olha, existe esse hormônio masculino que tenha efeito só na musculatura e no osso, né? Até para a gente beneficiar uma mulher que teve um câncer de mama e que não pode usar. Esse eu acho que é o sonho, né? Que ele tem ali o alvo da célula. Então, se a gente acredita que esse hormônio está interferindo, por exemplo, na sua parte só de fertilidade, então vamos usar um que haja ali sem aumentar a mama, mas só melhorando o útero e o ovário, por exemplo. Então, eu acredito que nós vamos ter essas mudanças. Mas a gente tem que falar hoje em segurança. Se você entrar no site das grandes sociedades, então na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Ginecologia, de Nutrologia, nós vamos ver que o uso de anabolizantes, né, então desses hormônios esteroides, eles são proscritos para fins estéticos. Não deve ser. A gente não tem segurança nem estudo de longo prazo. E eu acho assim, poxa, a gente acabou de passar por Covid. Tanta gente se questiona da vacina. Você concorda? Nossa, mas como que a gente vai saber a longo prazo? Eu acho que é um questionamento válido totalmente. Que a gente tem que perguntar. Mas e por que você vai no médico e que você não fala para ele? Tá, e como que é o longo prazo disso? Você pode me dizer o que vai acontecer? O que vai? Ele não pode mas será que responder. Está sendo mascarado um pouco do que pode acontecer? Claro. Muitas vezes porque o paciente, ele quer uma solução mágica de curto prazo. E chega e fala, eu quero. Eu quero. Me dê. E muitas vezes porque o médico, ele tá ali para oferecer uma coisa que eu, como endocrinologista, que mando você fazer dieta, atividade física, não vou oferecer. Você não vai ter um resultado rápido igual aquele. Porque resultado é uma coisa que você vai ter ali. Né? Eu sinto que as nutricionistas têm sofrido muito, que eu tenho amigas nutri, que daí a pessoa chega no consultório e coloca um ideal lá de beleza de uma pessoa e fala assim, eu quero ficar assim. Aí a nutri olha e fala, tá, você quer fazer só com a nutrição, você quer chegar assim? Então calma, vai demorar bastante pra você chegar assim. Vai demorar. Porque não é da noite pro dia que você vai conseguir atingir um objetivo que a pessoa atingiu assim, mas assim, com a utilização de muitas coisas por trás, muitas outras coisas. Igual eu falei, junta procedimento estético. Muitas vezes a mulher pode recorrer a uma cirurgia plástica e está tudo bem, porque isso a gente já tem fundamentado a segurança. E eu acho que hoje, eu quero oferecer para o meu paciente o melhor que ele tem, mas com segurança. Né? Você quer ver um outro exemplo? A gente vê assim, as pessoas usando, às vezes, 8 coisas. Uma para tirar a vontade de comer doce, uma para queimar gordura. E, gente, muitas vezes a única coisa que ela precisaria era de whey. E, às vezes, se está num treino muito pesado, uma creatina. Né? E às vezes eu chego para pacientes tem bastante whey doce também, né? Que você vai lá, toma e mascara como se fosse uma coisa. Às vezes eu tenho aquele de cappuccino, que à tarde eu vou lá e tomo, o negócio parece que é um cappuccino. E as pessoas fazem receitinhas, bolos, né? Claro, é uma forma. E como eu disse, né? Às vezes a gente não consegue chegar nos gramas de proteína. Você tem essa dificuldade, você também come pouco. Se você não for. Eu sofro com isso. Se você não usar o suplemento, você não vai chegar nos gramas dos nutrientes que você precisa para que você mantenha a sua massa muscular. Eu tenho que cuidar bastante. E esse tipo de coisa, o whey principalmente, tem que entrar ativamente todo dia na vida, né? Todo dia. Eu acho que uma coisa também, Lu, que a gente viu nos últimos tempos, que na minha opinião, Thaisa leiga, facilitou muito, isso foi o tal do chip, né? Você não acha que facilitou muito o chip para a introdução disso na rotina da mulher? Sim, com certeza. Então, quando a gente fala de chip hormonal, são bastonetinhos que são colocados hormônios dentro e eles são colocados aqui, né, no subcutâneo da pessoa para ser liberado hormônio. Então, o que a gente tem hoje? Então, a gente ainda não tem nenhum hormônio via chip liberado pela Anvisa. Por quê? Porque é preciso, para ter essa liberação, você precisa ter certeza que vai ser liberado tantos microgramas por dia e numa constância, porque se eu colocar e liberar tudo ali em 2 meses, vai ficar uma dose mais alta, né? E como eu disse, como não é uma coisa que eu trabalho, eu atendo muitas pessoas que não deram certo com essas coisas, né? Então, eu tenho muita experiência em quem não foi legal. Então, gente que engordou 8 quilos, quando foi... Eu conheço gente que engrossou a voz. Que engrossou a voz, né? Mulheres, eu tenho uma paciente que perdeu, acho que uns 50%, 60% da quantidade de cabelo, né? Tem uma paciente muito séria, que até de outra cidade, que veio me procurar e que ela cresceu muito a camada do útero dela e a gente não conseguia nem determinar ali por qual, porque tinha 5 tipos de hormônio diferente colocados e ela precisou fazer uma curetagem, né? E não conseguiu tirar, tá?
Não conseguiu. Ela foi no médico para tentar tirar porque ela não queria mais usar e não foi possível. E a gente não pode ainda garantir eficácia anticoncepcional. Então, principalmente nessas meninas jovens, isso me apavora. Porque eu acho que a primeira coisa para uma mocinha é que ela não tem uma gravidez indesejada. Que né? aí sim, né? Então, tem um que é comprado, que é um anticoncepcional, né? Que é o Implanon, que elas podem comprar e colocar. Isso é um anticoncepcional, não é um chip da beleza, um chip hormonal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E a outra coisa que eu vejo é assim, ó, não, mas esse hormônio ele é natural. Né? Ele não vai te fazer mal, ele não vai te dar efeito colateral, porque ele é natural. Por quê? Porque ele é manipulado, ou porque ele é em gel, ou porque ele é adesivo. Gente, não tem isso. Existem hormônios que têm a estrutura muito parecida ou similares ao natural, mas se você está usando, você pode ter efeito colateral mesmo assim. Por exemplo, uma mulher que teve câncer de mama, ela não pode ter nem o hormônio natural dela, né? Imagina se ela pode usar um gel. E eu tenho visto isso. Mulheres que tiveram câncer de mama estão sofrendo na menopausa artificial, que é feita pelo tratamento do câncer de mama, e com profissionais falando que ela pode usar em gel porque é natural, nunca vai fazer mal. Gente, não é isso. Isso não existe. Mesmo que o hormônio seja natural, ele tem os seus riscos e você tem que ter a indicação. E aí é outra coisa que eu me pergunto, que eu até estava comentando com você, porque quando eu fui ler, falei, não, eu vou entrar nessas revistas de tititi para ver o que as pessoas estão falando de anabolizante, para ver o que eu poderia falar. E sempre vem escrito assim, ó, não use anabolizante sem consultar seu médico. E, gente, é difícil, porque nós temos profissionais e profissionais sérios e profissionais não sérios, profissionais que colocam o resultado à frente da segurança. Então, não é só procurar o médico, você tem que entender do médico. Né? Eu ia falar que esse acho que é o grande dilema. É o grande porque a pessoa procura, fala assim, eu vou procurar ajuda para algo que me faz mal. Aí você chega confiando, né, na situação, e aí você recebe uma informação que na tua cabeça você foi buscar e ela é verídica, né? Verídica. E ela não é bem assim. E aí esse filtro que realmente dificulta a vida, né? Dificulta. Então, uma dica que eu dou é sempre entrar ali no CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, que tem um site, e você digitar a especialidade do médico, né? E depois você pode procurar se esse médico faz parte da sociedade, porque geralmente os que são, por exemplo, eles tendem a seguir a mesma linha, que é uma linha que é mundial, porque isso que eu estou falando não é uma coisa do Brasil. Isso que eu estou falando é conhecimento científico do mundo. Esse problema de anabolizantes não é aqui, é no mundo inteiro. Essa questão de, gente, vamos tentar não banalizar, diminuir, não usar para fins estéticos, é um problema. Tem até uma campanha, né, que você me mandou, Founderzinho, a campanha entre os endócrinos. É da Sociedade Brasileira de Endócrino, que chama Bomba Tô Fora, que é para tirar, gente, vamos melhorar o nosso corpo, atingir metas alcançáveis, né, com qualidade de vida, cuidar da nossa saúde, sem a gente extrapolar essa parte hormonal, né? E hormônio, gente, pensa bem, né? Se uma mulher, só porque ela tem hormônio feminino, ela tem um risco maior de ter câncer de mama do que o homem. Né? Você imagina como mexer com hormônio faz mudança. Você que já teve filho e você lembra do seu pós-parto, olha como a mudança hormonal é importante, né? Como tem sintoma, né? Por isso que a gente não pode banalizar. Né? Tomar todo cuidado, né? Tomar todo eu cuidado. acho que o psicológico tem uma coisa que a gente estava falando aqui nos bastidores, e eu acho que é o que mais pega, né? Porque você vai você utiliza de formas para você chegar no seu biotipo ideal, que ele não é atingível sem aquela situação. E aí você vai ter que, uma hora ou outra, tentar estabelecer a sua rotina e voltar ao normal. E aí, para você voltar ao normal, como é que você vai lidar com isso? Né? Como é que você vai conseguir entender que, não, o meu biotipo não tem como chegar naquele nível estando natural, entre aspas. E aí o psicológico entra em voga, né, Luí? Que é o mais importante pro resto da vida, né? Isso mesmo. E assim, ó, lembrando que nós estamos falando de pessoas que estão buscando o uso de anabolizante para fim estético. Por quê? Porque hoje tem o outro lado da moeda, né? Obesidade é uma doença, e que nós temos ali mais de 35% da população brasileira tem obesidade. E se a gente considerar sobrepeso, nós estamos chegando à metade, né? E que muitas pessoas não procuram tratamento por preconceito, né? Então, não, eu não vou usar remédio para emagrecer, porque só usa remédio para emagrecer quem não tem vergonha na cara, quem não tem medo de morrer? Isso, porque olha, é só quem não faz dieta atividade. Gente, é a mesma coisa
que você pegar um diabetes e falar, não vou usar remédio, porque se eu fizer dieta vai melhorar. Não é sempre assim, né? A obesidade é uma doença, tem uma carga genética importantíssima. Tem um estudo extremamente recente que comparou gêmeos. Então, gêmeos que eram criados juntos e gêmeos que, por um acaso, foram adotados por famílias diferentes. O biotipo deles, no final, ali, com 30 anos, eram muito parecidos, independente de terem sido criados com famílias diferentes. Claro, se eu sei que eu tenho essa predisposição, quanto mais dieta e atividade física eu fizer, menos eu vou deixar com que o meu gene se expresse, eu consigo diminuir a expressão do gene ruim e melhorar do gene bom. Mas eu tenho uma parte genética que a gente tem que tratar. Então, a obesidade, a doença, ela tem que ser tratada, né? E hoje em dia tem muitos remédios éticos para o tratamento de obesidade que a gente tem conseguido um resultado mais a longo prazo, né? Então, a gente também tem aquela pessoa que quer só ficar trincadinha e tem aquela outra que tem uma doença que é obesidade e que precisa estar lá, e não estou falando que ela tem que usar anabolizante, estou dizendo que tem várias opções de remédios e que muitas vezes ela não procura ajuda por se sentir que ela falhou, que ela podia ter feito mais. E muitas vezes ela precisa de ajuda para fazer esse mais, né? Então aí é um 880, né? Para os dois lados. Então, lembrando que existe o lado bom, existe as pessoas que precisam, mulheres mais velhas, pessoas que realmente precisam disso. E o que a gente está falando aqui é que realmente é a parte desconstruída da situação, né? A parte da pessoa que não teria essa necessidade, poderia usar de outras formas e para ser imediatista ou atingir um objetivo que talvez é inalcançável naquele biotipo, ela vai contra isso e faz a utilização da droga, né? Isso. E com essa questão do vício, né? Porque o anabolizante, ele gera um vício, né? Que a gente vai ter que cada vez usar mais, por mais tempo e com muita dificuldade de parar. Tanto que quando você estuda essa questão de vício em usuários de anabolizante, mais de 35% usam outros tipos de drogas também. Né? É um ciclo, então, né? É um ciclo, né? Porque já é a pessoa que tem a tendência. Então, a gente tem que se cuidar. Ah, doutora, mas eu uso muito pouquinho em gel. Mas você vai usar para sempre? Você está tendo queda de cabelo? Você está tendo o efeito colateral? Você precisa disso? Se é tão pouquinho, você precisa? É isso que vai fazer diferença, né? É isso que está fazendo. Recentemente, atendi uma moça, gente, linda, maravilhosa. E ela sempre quis usar e nós ficamos 5, 6 anos acompanhando e eu sempre falando que não tinha indicação, etc. E ela foi em outro profissional e ela usou. E ela voltou e falou assim, doutora, eu nunca fui tão infeliz quanto eu estou agora, mas eu estou sarada, linda, maravilhosa. Eu alcancei o corpo que eu tinha, mas eu estou na pior fase da minha vida. E isso me marcou tanto, porque eu falei, poxa, mas ela falava para mim que ela ia ficar muito bem, que ela ia tirar o remédio dela da ansiedade quando ela alcançasse aquilo, ela sempre tinha aquilo. E agora ela vem e fala para mim que ela está na pior fase da vida dela. Por quê? Porque não era aquilo era uma frustração de alguma coisa que ela queria melhorar naquilo, né? Mas ela não foi cuidar da saúde mental dela, né? Da terapia. E agora reverter vai ser bem mais difícil, né? Vai ser bem mais difícil, ela não consegue parar. É. Não, porque assim, se já tá ruim, ela ainda, na cabeça dela, ela vai ficar com o corpo feio. Pensa, olha o São dismorfismo. duas coisas daí. Isso, olha o dismorfismo, porque ela olha e ela não se acha perfeita. Porque eu sempre olhei para ela e falei, gente, é uma das mulheres mais bonitas que eu atendo. E eu falo, né? Você vê, ela olha, ela não se enxerga. Por quê? Autoestima, um relacionamento tóxico, a gente não sabe. Não está dentro da casa para saber? Não está dentro da casa para saber. Mas a gente precisa encontrar essa harmonia, né, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa família, dos nossos amigos, das nossas convivências sociais, para que a gente tenha uma qualidade de vida boa. Porque eu acho que, no fundo, é o que a gente quer. É o objetivo final de tudo, né? Vai chegar um momento que era só isso que vai importar também. Só isso que vai importar, não é? Exatamente. Lu, a gente podia se estender aqui 2 horas falando, porque realmente é uma coisa que entra muito em voga, é um questionamento que todo mundo se levanta. E hoje em dia, eu acredito que todo mundo que vive nesse mundo fitness, entre aspas, escuta, presta atenção, ouve, existe aquela curiosidade, né? Porque tem se falado muito, então acho que é muito importante a gente falar sobre, né? Isso, porque às vezes você se acha que tá errado, mas só eu que não uso, né? Tem alguma coisa errada comigo, né? Então as pessoas se cobram até desse ponto de vista. Sim. Com certeza. E até o psicológico forte às vezes se questiona. Eu já cheguei a questionar, já cheguei para pedir ajuda. Então, assim, eu acho muito importante a gente sempre ter informação, a gente sempre ouvir os dois lados. Hoje a informação chega de forma fácil, tá chegando aqui, chega em outros lugares, né? E eu agradeço muito por você conversar com a gente, adorei. E qualquer informação mais também, você tá sempre nas redes sociais falando sobre, Isso né? aí. Eu agradeço o convite. O meu conselho para todo mundo que tá nos ouvindo é que tenha um médico de confiança, que você
confie no que ele fala e tire suas dúvidas com aquele profissional. Porque ele vai saber falar se aquela outra especialidade te indicou uma coisa legal ou não, porque eu acho que é isso que a gente precisa, um médico que nos ajude a gerenciar esse tanto de informação que a gente tem disponível, né? Obrigada, Lu.